Olá para você, nós estamos de volta com mais um Orla TV para você ficar bem informado durante o dia e, claro, a gente repercute também assuntos do momento. E dessa vez a gente recebe aqui no estúdio do Orla TV o advogado criminalista Dr. Paulo Roberto da Silva. Muito obrigada, Dr. Paulo, pela sua presença aqui. Boa tarde a todos os telespectadores do Orla TV. Pois é, nós convidamos o Dr. Paulo aqui para repercutir o episódio que aconteceu no último sábado lá em Guaraí, quando um delegado foi baleado após ser confundido com assaltantes. Então, doutor, nesse caso em que teve envolvido policiais civis e policiais militares, como é que funciona essa situação e como é que estão as investigações diante desse assunto? Olha, essa é uma situação que a gente trata com muita serenidade porque existe um melindre muito grande neste caso especificamente. Não é o primeiro entreveiro que surge entre policiais civis e militares. Um caso recente é aquele de Guaraí, de Paraíso do Tocantins, né, onde os policiais militares estiveram no quartel, prenderam militares. Posteriormente, agora, mais essa questão aí, né, que houve uma confusão dos policiais militares, confundindo um delegado de polícia com um criminoso, né, como um assaltante que poderia estar nas imediações. Só que eu entendo que esta questão aí é uma questão que tem que ser tratada com serenidade e respeito entre as duas corporações, entre as duas polícias, Polícia Civil e Polícia Militar. Porque é muito complicado você chegar e dizer que a Polícia Militar estava errada. Porque eles não estavam brincando, eles não estavam, como se diz, exercendo a atividade de qualquer forma. Ali, aquele momento, foi um momento assim que a imaginação deles é de que aquela pessoa poderia ser um dos criminosos que tinha assaltado um carro do correio. Então, exigir dessas pessoas um raciocínio diferenciado, exigir dessas pessoas que, no calor dos acontecimentos, pense diferentemente como um cidadão que está vendo nós agora nesse momento. Porque no calor da ação, eu fui delegado de polícia. No calor da ação, ela é muito diferente, a atuação ela é muito diferente. A polícia militar do nosso estado, ela é uma polícia magnífica, espetacular. Você sabia, o telespectador talvez não saiba, mas o Senasp tem a nossa polícia como uma das mais honestas e operacionais do Brasil. Ela é a terceira polícia, considerada terceira melhor polícia do Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. E agora vem esta querela com a Polícia Civil do Estado. Nossa Polícia Civil presta relevante serviço à sociedade. Tem um secretário competente. Como tínhamos como se no comandante-geral, de extrema competência, né, que conseguiu aquilatar as questões internas da Polícia Militar. Só que nós estamos devendo para a sociedade. Esta celeuma entre Polícia Civil e Polícia Militar, ela não traz frutos para a sociedade. Aliás, traz um prejuízo muito grande. E é justamente isso que eu ia lhe perguntar para o senhor. A sociedade, como é que fica diante disso tudo? É porque enquanto as polícias estão brigando, ou discutindo quem é que opera aqui ou acolá, a sociedade está desguarnecida. E é isso que eu quero mostrar para a sociedade. Nós temos que, ao invés de criticarmos as duas polícias, tentarmos fazer uma briga institucional entre Polícia Civil e Polícia Militar, nós temos que agregar forças. Por quê? Porque quem vai ser beneficiado com tudo isso, com esse agregamento, é a própria sociedade. Se nós ficarmos separando o joio do trigo, separando as duas polícias, nós vamos ter um revés muito grande. Por quê? Porque o crime está organizado e nós precisamos organizar as nossas polícias. E é interessante
que nós também aqui estamos na contramão da história. Não sei se você sabe que a nossa polícia tem um comandante geral e um secretário de segurança pública. Mas nós somos, acho que, um dos 3 únicos estados que temos esse tipo de administração policial. Se me falha a memória, é Tocantins, Piauí e São Paulo. Porque no restante do Brasil existe só um comandante, que é o secretário de Segurança Pública. E esse secretário de Segurança Pública é que gere as polícias. Então quase que você não vê esses conflitos lá fora. O que precisa aqui, já que os comandos são diferenciados, já que o governo não quer trazer um comando único, que eu acho que era o certo, e enquanto isso nós temos que fazer o quê? Fazer com que? Rogar para que esses comandos conversem, que os operacionais estejam sempre em sintonia, para que não haja esse tipo de coisa. Outra, temos que tirarmos, as polícias têm que tirar as vaidades pessoais, de cargo, função, graduação. Nós temos que saber que o delegado de polícia, ou policial civil, ou policial militar, ele é um abnegado a serviço do cidadão. É um sacerdócio. Ser polícia não é querer ser grande. Ser polícia é querer querer exercer um sacerdócio a favor da sociedade. Porque é o seguinte, é muito simples, o cidadão é policial. Tem uma briga ali na esquina, simplesmente, ele não lembra do pai e da mãe, ele chama a polícia. Então, a polícia chega quando não tem nada a ver com aquela briga, ele entra naquela briga para separar, para poder prender o meliante, para trazer a paz naquele momento. Então, essas polícias, elas têm uma atividade muito maior do que as suas próprias vaidades. Eu conheço bem o Dr. César Simoni. Ele é um homem que não tem vaidade. Conheço bem o Coronel Glauber e o Edivan, que poderá subir. Não tem vaidade. E a nossa polícia é uma polícia limpa. Nossa polícia militar é uma polícia limpa. A polícia civil, as batatas podres, porventura existentes, são tiradas. Da mesma forma, é a polícia militar. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento, estão querendo criar uma crise institucional que nós, enquanto sociedade, eu enquanto advogado, enquanto cidadão, enquanto advogado criminalista, não posso aceitar e não posso admitir, e você que está me assistindo também não pode aceitar isso. E nós temos que cobrar isso dessas polícias, porque caso contrário a sociedade vai perder muito. Muito se fala sobre atribuições de uma polícia ou de outra. Como que funciona essa distribuição de poderes? A polícia militar, ela faz a polícia preventiva. É aquela polícia que ela está presente no dia a dia do cidadão, ela passa na rua, ela faz as rondas, né? Então esse é o trabalho da polícia militar. Mas ela tem um serviço interno de investigação, um serviço de inteligência, que contribui muito. Eu posso dizer para você aqui inúmeros casos em que a polícia militar, com esse trabalho de inteligência, conseguiu prender vários criminosos. E contou com o auxílio da Polícia Federal, contou com o auxílio da Polícia Civil. E a Polícia Civil, ela tem a polícia ostensiva, é aquela que tem o direito, né, o dever de prender o cidadão, de instaurar o procedimento, de investigar e tudo mais. Mas isso não podemos aqui dizer que isso também não é inerente, não pode ser inerente da Polícia Militar, desde que ela investigue e passe para a Polícia Civil. Por quê? Porque a polícia não pode, elas não estão todos trabalhando a favor de uma sociedade só. Nós não somos o maior destinatário do serviço deles. Então eu acho que essa questão a investigação pode ser feita sim. Inclusive no Rio de Janeiro agora, tem uma decisão recente, de que a juíza disse que a Polícia Militar pode investigar sim. E tem várias decisões nesse sentido, de juiz de primeiro grau, né? E as provas produzidas pelos policiais militares, elas não são desprezadas. E tanto é agora que tem uma lei nova, não sei se você tem ela aí, né? Se me fala em memória, é a lei 13.491, que ela trouxe uma atribuição diferenciada para
a justiça militar, que hoje todo e qualquer crime cometido por militares deve ser guarnecido por essa lei. E o militar vai ser julgado pela polícia militar. Não pela polícia militar, mas pela justiça militar. Lá tem promotor militar, tem juiz militar, tem tudo. Então, ele vai ser julgado por esse colegiado, pela justiça militar, não é? Então, essa questão, às vezes, eu fico até achando interessante que eu não sei se eu estou equivocado, mas esses militares lá de Guaraí, eles devem ser julgados pela justiça militar e não pela justiça comum. Se é que esta lei vai prevalecer, porque ela tem que prevalecer. Não é? Então esse é o sentido da lei. Essa lei, ela diz o quê? Todo e qualquer crime praticado por militares no exercício de suas atividades funcionais, elas serão julgados pela justiça militar. Então é uma lei recente, de 3/10 de 2017, se não me falha a memória. 2007. 2017, que dá a eles o direito de ser julgado pela justiça militar e não pela justiça comum. Nesse caso, com toda essa lei, recentemente foi determinado que os policiais e militares envolvidos tivessem a prisão preventiva deles, né? Nesse caso, como é que vai funcionar toda essa investigação, todo esse processo? Essa lei mudou essa realidade processual? Mudou, porque é um caso que aconteceu aqui em Paraíba. A processualística hoje, em relação aos crimes julgados, ao julgamento dos militares, desde que o crime seja cometido no exercício da atividade, esta processualística será celebrada pelo juízo da justiça militar, não pela justiça comum. Inclusive, é um fato interessante o caso de Paraíso. Eu sou advogado dos militares, não é? E eu entrei com uma exceção de incompetência, né, do juiz de Paraíso, que é o juiz comum. E o próprio juízo da Justiça Militar também disse, olha, o juízo de Paraíso não é o competente sou eu. E entrou, avocou a competência para ele. E isso está aqui no Tribunal de Justiça, baseado exatamente nessa lei nova, que ela é recente, mas ela prevalece, ela está convalidada. Então é esta a sistemática hoje, né? Então eu penso que esse caso de Paraí também é da mesma forma. O que tem que se fazer, se a justiça comum decretou prisão, tem que se entrar aí, tem que fazer uma exceção de incompetência para poder trazer para a justiça militar. Durante os procedimentos adotados lá em Guaraí, de tudo o que aconteceu, como é que está sendo analisado tudo que foi feito naquele dia para ver se exatamente estava dentro do que deveria ser feito? Olha, eu acho que o procedimento ele tem que instaurar um inquérito policial, né, normal, porque houve uma infração, não se sabe se dolosa ou culposa, tem que ser apurado. Ali foi uma infelicidade. Na verdade, os militares saíram no encalço e imaginavam que era um cidadão que estivesse metido num processo que já estava, né, num assalto a um carro forte. Ou seja, quando eles saíram, eles estavam ali naquela vigilância, naquela busca de prender alguém, eles não estavam na busca de prender ou atirar em quem quer que seja. Não era o delegado. No subconsciente deles, eles estavam ali inibindo a ação de um criminoso e não de um delegado de polícia ou de um cidadão qualquer. Agora, o que nós não podemos fazer é pegar chefes de família, como é o caso desses 4 homens que estão detidos aí, trabalhadores, honestos, cumpridores de suas obrigações. O homem, quando ele vai para o Giro, para o COI, para a Rotan, é porque ele é experimentado. Não falta experiência. Não. Só que esses homens são preparados para o embate. Ninguém sabe o que está dentro de um carro com o vidro fechado. Um vidro preto, todo escuro. Ninguém sabe o que tem dentro.
Não se sabe se tem uma pessoa, duas, três, se a pessoa está armada, se vai atirar ou deixa de atirar. E a polícia ela tem que estar preparada para isso mesmo. Ali foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade de o delegado estar dentro do carro, como poderia estar um grande criminoso. Agora, tratar os militares como criminosos habituais e de grandes riscos para a sociedade e decretar as prisões, eu não sou de discutir decisão judicial. Não gosto de discutir decisão. Mas eu acho uma temerosidade muito grande. Porque tem um sentido isso. A minha temerosidade, ela tem um sentido. Porque na medida em que eu intimido, decreto a prisão de uns homens que estavam em plena atividade, no sentido de estancar um crime, eu estou inibindo uma polícia inteira, uma corporação inteira. Quem é que vai querer sair para as ruas aí e trocar tiro com bandido? Quem é que vai querer sair, fazer uma vigilância, fazer uma atividade velada a favor da sociedade? Se as coisas estão nesse rumo aí. Então, a polícia militar, ela tem o seu papel importantíssimo na sociedade, para a sociedade. E deve ser respeitada como tal. E como uma das melhores polícias do Brasil. A polícia Civil tem o seu papel fundamental para a sociedade. E nós não podemos colocar uma polícia contra a outra. Aqui, a Polícia Civil tem um papel importantíssimo. Nós temos ótimos, excelentes delegados, excelentes agentes, investigadores, homens de linha de frente. Mas, pelo amor de Deus, nós não podemos deixar essas duas polícias se chocarem. Nós não podemos ter essa guerra de vaidades. Nós temos que ter respeito, acima de tudo, pela sociedade. E eu acho que isso que o cidadão está pedindo hoje. Aí eu encontro com muitas pessoas, olha, se essas polícias começarem a brigar, o que é que será da gente? Né? Eu vi há poucos dias até um comentário de uma infelicidade sem precedentes. Se o militar fez isso nesse momento lá, o que não seria com um delegado, o que seria? O militar nem sabia que era o delegado que estava lá. O delegado tem 3 meses que está aqui. Né? Ou seja, foi uma mera fatalidade. E nós temos que tratar como tal. E olhar as coisas, não contemplando quem cometeu um ato com ódio e rancor. Porque isso não é papel nosso. Nós temos que analisar os casos com serenidade, gente. Então, eu penso que hoje, os comandos das duas polícias têm o dever moral, social e institucional de não deixar que isso ocorra, não aceitar, dentro das duas corporações. Eu pertenço a vários grupos de policiais civis, militares, grupos de WhatsApp, né? E eu vejo assim, eu comecei a ver e comecei a me preocupar com isso, porque eu acho que o militar ele não deve colocar destilar nenhum ódio, nenhum rancor contra os policiais civis. E nem os policiais civis com relação aos policiais militares. E o que é mais interessante é que nós precisamos de ter mais serenidade nesses grupos. Hoje as redes sociais têm uma força violenta. Aí você vai para o Facebook, você vê comentários de autoridades que às vezes amanhã poderão ser chamadas para testemunhar ou qualquer coisa nesse sentido. A gente vê comentários da sociedade, de pessoas nobres da sociedade, instigando uma coisa ou outra, né? Instigando a discórdia. Eu acho que não está certo isso. As redes sociais elas têm que ser úteis à sociedade, para servir a sociedade, não para danificar. E esta questão das duas polícias, a sociedade tem que botar uma coisa na cabeça. Quem está sorrindo é o mundo do crime. Eles estão sorrindo de nós, porque isso não beneficia a sociedade boa, não beneficia o cidadão de bem. Ela beneficia tão somente a criminalidade, aquele cidadão que vive fazendo mal, que quer te assaltar, quer te roubar, quer o que é seu, e assim vai. Olha, hoje nós temos aí o crime, PCC,
Comando Vermelho, e agora Comando do Norte, assim vai. Nós temos que apoiar as nossas polícias e não ficarmos nas redes sociais criticando. E qual é a fase de investigação que está acontecendo agora com esses policiais envolvidos e se eles correm risco de ser excluídos da corporação? Pois é um fato assim que chama a atenção. Agora, por instaurar o inquérito policial, né, estão instaurando, houve a instauração do inquérito, a vítima é submetida a exame, houve-se testemunhas e as pessoas envolvidas são ouvidas também, os policiais serão ouvidos, né, como serão ouvidos, e depois vem um relatório e passa para o Ministério Público para opinar, né, fazer o opinião dele, né, que dá opinião sobre se oferece denúncia ou não. Então, provisoriamente eles estão presos, né? Provisoriamente estão presos. Vão responder a uma sindicância interna. E podem sim sofrer sanções, como podem não sofrer sanções, né? Mas no meu sentir, eu estou falando no meu pensamento, não estou falando do pensamento de ninguém, nem do comando, nem de... Eu acho que ali foi uma mera fatalidade, né? Tem que ser tratada dessa forma. Nós não podemos deixar que as polícias briguem entre si e que o que aconteceu ali foi a vontade do policial militar, dos policiais militares, de prender um criminoso. Só isso, de tentar prender aqueles que tinham cometido aquele assalto. Nada mais, nada menos. E agiram de forma dolosa, com intenção de matar o delegado? Nunca, jamais. Ali, quando muito, podem ter sido negligentes, né? Ter agido com culpa, não com dolo, né? Porque a culpa era negligência, imperícia e imprudência. Então pode ter sido até ter havido com negligência, mas nunca com dolo. Eles não tinham intenção. Qual a lição que fica depois desse episódio tão complicado, tão trágico? Que as polícias têm que conversar, o governo tem que chamar as duas polícias. O governo, ele tem essa obrigação de chamar as duas polícias. Se ele não quer instalar um comando só, chamar as duas polícias e dizer, olha, as operações têm que ser casadas, conversadas entre as duas polícias. O que está faltando é diálogo. E isso é que nós tiramos como lição, porque isso não pode acontecer, não é? Quando tiver uma operação tem que ser conversado com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, porque o objetivo é um só. Todas as polícias têm um objetivo só, que é, como se diz, repreender atuações criminosas. Não tem outro objetivo. Prender os delinquentes. Esse é o objetivo da atividade policial. Muito obrigada pela sua participação aqui no Orla TV. Foi um grande prazer poder conversar com o senhor. Eu que quero agradecer este convite e dizer que eu estou à inteira disposição de vocês. Dizer também que eu assisto assiduamente, não é? E vocês têm feito matérias exemplares e que traz grandes esclarecimentos à sociedade. Muito obrigado. E a você que está me assistindo também, meu agradecimento. Então, muito obrigada. Então, você pode acompanhar um pouco do que a opinião mesmo diante desse episódio que aconteceu aí no último sábado, envolvendo policiais civis e também policiais militares. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima, quando a gente vai estar de volta com mais notícias e mais entrevistas aí para você.